Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. É sempre um grande prazer poder orientá-los, poder dividir com vocês, né, um pouquinho aí do meu conhecimento. Nós ficamos 2 semanas sem vídeo por conta, como eu havia explicado para vocês anteriormente, da demanda, mas para essa semana eu já consegui fazer esse vídeo, que eu acho que é algo que traz um pouquinho de dúvida nesse começo de ano, principalmente para os novos, porque para os que já estavam como tutores, muitas das coisas que eu vou falar nesse início são repetitivas, mas para os novos não. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre o roteiro de estudo em casa. Não é? Nesse momento que nós estamos ainda no remoto, nesse revezamento, como que é essa questão do roteiro de estudo em casa? Eu estou usando uma outra forma de gravação, então tomara que dê certo. Bom, em continuidade ao trabalho escolar e o processo de estimulação e aprendizagem dos alunos, foram solicitados durante o período de suspensão das aulas, em função da pandemia, que os professores enviassem roteiros de estudo para serem realizados em casa. Então, o que nós não podemos nos esquecer? Os alunos da educação especial, logicamente aqueles que não fazem parte do grupo de risco, eles estão nesse revezamento. Os professores, né, os professores tutores, que também não são do grupo de risco, eles estão na escola para fazer parte desse momento de revezamento, correto? Então, muitas vezes eu estou na escola, mas o meu aluno não está, que não é o dia que ele foi escalado para ir. Então, nesse momento, eu estando na escola e ele estando à distância, cabe também a mim esse apoio a ele. Os alunos público-alvo da educação especial demandam atendimentos diferenciados de acordo com as suas necessidades e especificidades. Em alguns casos, dependem de orientação, intervenção e supervisão do professor com frequência. Isso não é novidade para vocês, não é? Os alunos da educação especial, os alunos da educação inclusiva, eles têm essa necessidade de um apoio maior, demandam de um apoio maior na questão da orientação, da intervenção das atividades. Bom, ele está em casa, eu estou na escola, ele está acompanhando aquele mínimo das aulas do centro de mídias. Qual é o apoio que eu vou dar a ele depois disso? Não é? Depois daquilo que ele viu. Eu vou fazer a adaptação para ele junto ao professor da disciplina. Então, essa articulação, ela deve existir sempre. Frente a isso, pessoal, eu vou compartilhar com vocês um vídeo de uma professora de Birigui, né, da diretoria de Birigui, onde ela fez um vídeo muito bom sobre adaptação curricular. E a PCNP de Birigui compartilhou conosco. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês que vocês tirem daquele vídeo o que que dê para a gente comparar com a nossa realidade. Porque vocês sabem que muitas diretorias, elas não têm o professor tutor. O estado de São Paulo, ele se divide em 91 diretorias de ensino. Não são todas que têm um professor tutor. Então, a adaptação do currículo, como está em resolução, ela é de função do professor da sala regular. Eu já falei para vocês isso, não é?
em parceria com os professores de sala de recurso, que também não é obrigação do professor de sala de recurso fazer o currículo adaptado, é uma articulação. A nossa DE é privilegiada, né, em algumas cidades da nossa diretoria, termos os tutores. E como temos esses tutores, então aí é uma terceira pessoa, um terceiro profissional entrando nesse processo, não é? Que são vocês. Então, essa articulação. E lógico que vocês precisarem de mim, vocês sabem que vocês podem contar com o meu apoio. Então, eu vou compartilhar esse vídeo com vocês e que vocês consigam tirar, né, dele, porque eu achei muito interessante a forma que ela trabalha a adaptação curricular. Então, pode ser que ajude também vocês a tirarem algumas dúvidas, correto? Mas lembrando sempre, nós vamos tirar desse vídeo o que dá para ser adequado para a nossa realidade. Aqui seguem algumas sugestões que podem auxiliar a elaboração dos roteiros de estudo. Basear-se nas informações contidas no anexo 1 e em suas experiências e observações do aluno. Então, eu vou parar aqui um pouquinho. Anexo 1 é uma avaliação inicial que os professores de sala de recurso fazem dos seus alunos. Esse documento é muito importante para vocês saberem, não é? Eu falo que é uma foto do aluno, para vocês saberem as especificidades dos alunos de vocês, desde que sejam da educação especial, porque se é, vamos supor, um aluno com dislexia, ele não é da educação especial, então esse professor da sala de recurso não faz esse atendimento a ele, não é? Mas aqui é citado do documento que eu retirei, é citado o anexo 1, e esse anexo 1 a gente pode ampliar para os relatórios que esse aluno venha a ter, para as experiências que professores que já o atenderam antes também têm, não é? Então, por quê? Para saber quem é esse aluno. Eu tenho um relatório de praticamente todos os alunos da tutoria, não é? Caso vocês precisem também, eu posso fazer um compilado daquilo que não é, né, específico da ação judicial, vocês fiquem à vontade, se vocês tiverem muita dúvida a respeito de quem é esse aluno. Eu não tenho de todos, mas tenho da grande maioria. Então, quando nós pensamos nesse apoio para o nosso aluno, nesse roteiro de estudo a ele, são basicamente 3 itens a partir dos quais o professor deve se organizar. O que seriam esses itens? O que o aluno precisa aprender? E quando, pessoal, nós falamos na educação especial, o que o aluno precisa aprender não é aquilo que os outros alunos também precisam aprender, porque espera dos alunos da sala regular que eles abstraiam, que eles aprendam todas as habilidades, não apenas as habilidades essenciais. E nós sabemos também que os nossos alunos da educação especial e inclusiva, muitas vezes, eles ficam nas habilidades essenciais, ou seja, eles conseguem aprender um pouquinho de tudo aqui. E aquele pouquinho tem que ser funcional para ele. O que é ser funcional para ele? É que ele saiba usar de uma forma autônoma na vida diária, certo? Então, esse olhar é sempre interessante nós termos. Não é aprender a mesma coisa, é aprender a mesma habilidade. Por isso que se fala de currículo adaptado. E quando nós falamos em aprender a mesma habilidade, não necessariamente vai ser o quê? A habilidade que não é essencial. Então, numa interpretação de texto, por exemplo, há várias formas de ser feita essa adaptação de texto. A habilidade é adaptar texto, mas eu posso interpretar o texto, desculpe.
A professora pode pedir para o aluno interpretar o texto com questões. Eu posso pedir para o meu aluno interpretar o texto narrando para mim o que ele entendeu. Ou eu também posso fazer perguntas para ele, mas perguntas diretas e objetivas. Ou eu posso pedir uma ilustração. A habilidade foi a mesma, foi interpretar um texto. Mas, muitas vezes, essa criança, ele usou do quê? De estratégias menos elaboradas para fazer essa interpretação. O que, dentro de currículo adaptado, é muito colocado, e eu sei que nesse momento de pandemia tudo está diferenciado, mas nós não podemos perder de forma alguma, não é? O princípio da inclusão é que eu não proponha para minha criança o que para os demais está sendo proposto. Isso é exclusão, isso não é inclusão. Então, não importa se nós estamos no momento de pandemia, se nós estamos no momento de revezamento, quem atende o aluno público-alvo da educação especial, principalmente, isso tem que ser toda a escola, mas de forma especial nós não podemos perder o princípio da inclusão. O que é o princípio da inclusão? Não é? Se é uma aula de matemática, de forma alguma eu posso estar trabalhando geografia com essa criança. Mas para ele vai ser melhor, Raquel, não sei o quê. Não. Vai trabalhar geografia com ele na aula de geografia. Porque o fato dele ter um tutor, não é? Dele ter algum apoio, é para ajudá-lo. Isso está, além de ser princípio da inclusão, isso está na ação judicial, é para que ele acompanhe o processo de aprendizagem da melhor forma possível, assim como os demais. Então, pessoal, nós não podemos, de forma alguma, nos esquecermos disso. O princípio da inclusão. Então, quando nós pensamos no roteiro de estudo para o nosso aluno, qual que é o primeiro ponto? Não é? Voltando aí diretamente no assunto. É o que o aluno precisa aprender. Professor de sala regular, o que dessa disciplina ele precisa aprender? E aí entra o tutor fazendo essa adequação. Eu não falo, pessoal, para vocês de forma alguma que isso é fácil e simples. Vocês sabem muito bem que eu sempre me coloco à disposição e procuro fazer de tudo para que a gente vá chegando num consenso da melhor forma. Não é? Não quero que vocês entendam que eu falo que isso é algo simples e que as coisas não estão sendo feitas. Não é isso, não é? São orientações para que cada vez mais o nosso trabalho seja de qualidade para os nossos alunos da educação especial e inclusiva. Então, o que o meu aluno precisa aprender? É aí que entra também o papel do professor da sala regular, porque é ele que sabe a disciplina dele. Então, olha, dentro disso, o mínimo, ou seja, a habilidade essencial que ele precisa aprender é tal questão. E eu vou desenvolver essa atividade com ele sendo tutor, posso pedir a parceria do professor de sala de recurso para as estratégias que podem ser utilizadas. Para quê? Para que eu atinja isso. Posso ter uma frustração, porque mesmo com tudo isso ele não atingiu? Posso. Né? Todos nós, professores, passamos por frustrações. A gente fala, a gente explica, e a hora que a gente vai ver, não aconteceu aquilo que a gente queria. Parta sempre. Aqui é que eu não li o slide anterior, não é? Para vocês, eu vou voltar um pouquinho, peraí. Então, nesse slide anterior fala, né, de tudo isso que eu comentei com vocês. Eu não li ele para vocês porque eu fiz um resumo. Mas agora entra esse segundo slide. Foi por isso que eu mudei a estratégia do vídeo, gente, porque eu achei muito legal
que dessa forma de gravar eu posso voltar o slide, e antes eu não podia, né? Então, aqui fala dessa questão do que é funcional para o aluno, daquilo que é mínimo para ele, dentro do princípio do que ele precisa aprender. Então, dando continuidade para desse slide. Parta sempre dos rudimentos, aumentando gradativamente o grau de complexidade conforme o aluno supera cada etapa. Quando o professor define o que o aluno precisa aprender, que é a proposta do slide anterior, ele então já tem um objetivo. Para executar um bom trabalho, é preciso manter o foco nas potencialidades do aluno. Os objetivos devem ser simples e alcançáveis, de preferência estabelecidos um a um. Eu gosto muito dessa fala, por isso que eu fiz questão de lê-la para vocês. Não é? Quando nós pensamos nos objetivos para os alunos da educação especial, e aqui quando se diz simples, não é? Não é simplório, não é sem importância, é que ele seja o mais próximo do possível de se alcançar. Isso que é muito importante. Por isso que é falado das habilidades essenciais. Mas vocês podem estar pensando, Raquel, o meu aluno já passou disso. Não é só porque ele é um aluno da educação especial e inclusiva que ele fica na habilidade essencial. Principalmente os da educação inclusiva, dislexia, TDAH. Muitos deles, eles não ficam, não, só nas habilidades essenciais, porque eles não têm comprometimentos intelectuais. Eles precisam de estratégias diferenciadas. Eles têm necessidades apontadas aí pelo seu próprio transtorno que precisam ser alteradas para que ele acompanhe, mas o intelectual dele não é comprometido, na grande maioria, não é? Então, os objetivos, quando nós pensamos no aluno da educação especial, ele pode sim ir, né? Nós podemos ir aumentando aos poucos tudo isso a ele, se ele tiver esse acompanhamento. Agora, há alunos com deficiência intelectual que, dependendo até da própria função executiva que ele tem, da memória de curto prazo, eu ensinei hoje, amanhã ele já esqueceu, que esse objetivo, ele fica naquilo que é essencial. Então, vai de aluno para aluno. Por isso que quando se pensa em currículo adaptado, pessoal, não há um modelo, porque a diferenciação é muito grande de um para o outro. Um segundo ponto, como e quando aprender. Então, eu já vi no primeiro ponto o que ele deve aprender. E agora, como que ele vai aprender? E esse como, não é? São todas as adequações de acesso ao currículo que eu posso fazer. Eu altero a proposta da atividade, ou seja, voltando no exemplo que eu dei anteriormente, o que o professor da sala regular tem como objetivo é uma interpretação de texto, e os outros vão fazer a interpretação de texto a partir de uma proposta que o professor deu. Para o meu aluno da educação especial inclusiva, nós determinamos também que ele vai fazer essa interpretação de texto. Mas e agora? Como e quando aprender? Como que eu vou pedir para que ele faça essa interpretação de texto? Será que eu vou pedir partes por partes do texto? Hoje eu vou ler uma parte e pedir para ele fazer a interpretação, usando da estratégia que eu propor. Amanhã eu leio mais uma parte, não é? Isso são as adequações. E lá no grupo, nos nossos grupos de WhatsApp, que eu encaminho inúmeras atividades, eu já tive queixas assim. Ai, mas é só atividade infantil. Vamos observar o que nos é passado, o que nos é mostrado de uma forma construtiva.
Porque nem sempre aquilo que é colocado pode ser usado num determinado momento, mas num outro pode ser usado. Eu procuro colocar no grupo sempre questões com objetivos, com temas. Hoje o meu aluno pode não estar fazendo isso, não é isso que está sendo aprendido, pode parecer tão infantil para ele, mas e num outro momento, não é? Então, eu acho que quando nós trabalhamos, acho não, eu tenho certeza, quando nós trabalhamos com a questão da educação especial inclusiva, nós temos que usar de muita criatividade e ter um arcabouço de atividades, de modelos muito grandes, porque é disso que nós precisamos. Nós precisamos flexibilizar. E flexibilizar, para que eu possa flexibilizar, eu preciso ter o quê? Modelos, material, sugestões. Então, muitas vezes aquilo que é postado no grupo no momento, agora não é importante, mas depois vai ser. Eu posso pensar, voltando na interpretação de texto, olha, tal atividade lá tinha também estratégias de interpretação de texto, era para crianças menores, mas o meu aluno está no 7º ano, mas eu consigo pegar a ideia daquela atividade que a Raquel postou, que era de 4º ano, vamos supor, e adaptar para ele, no texto que o professor quer que ele trabalhe. Então, a proposta dos grupos e da socialização de atividades é essa. Vocês podem ter certeza que tudo que eu posto, que eu escolho, que eu procuro fazer para vocês, né, como orientação, eu faço com o maior carinho, com a maior responsabilidade. Não é? Tentando o máximo ajudá-los. Porque vocês sabem que eu sempre falo a respeito disso. Faltam muitos recursos para nós. Não é? E então, vamos, né, nessa falta de recursos, vamos usar o que nós temos. Por isso que às vezes eu encho o grupo de atividades, que no momento elas podem parecer obsoletas, mas é assim que eu construo recursos. É assim que eu construo, não é? Tipos de atividades que podem ser usadas posteriormente. Então, dentro de tudo isso, é o que? É o como. Atividades que eu posso usar para atender aquele primeiro ponto que nós falamos, que é o que o meu aluno precisa aprender. E um terceiro ponto, como e quando avaliar. Quando nós pensamos na avaliação, não é? E eu acho que, mudando assim um pouquinho do contexto, vocês já observaram que hoje as orientações que a Secretaria da Educação faz, ela faz a todos ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, a reunião que está lá no centro de mídias, o que vai ser posto para os professores, para as escolas, para nós das diretorias, também é ali que nós ficamos sabendo, não é? E toda vez que se fala em educação especial, quando surge no centro de mídias alguns pontos que vão abordar a questão da educação especial, é pensado nas avaliações externas, é perguntado, ou melhor dizendo, não é? E as respostas são sempre as mesmas, que as avaliações externas elas não são adaptadas, porque é para ter uma ideia de como o aluno está se desenvolvendo, mesmo sendo da educação especial, que as avaliações externas não têm como ser adequadas, porque há necessidade de cada aluno, então não teria como ser feita uma avaliação específica para cada, enfim, né? Há todas essas justificativas. Só que para nós, na sala de aula, nós podemos esquecer essa questão da avaliação, do objetivo de uma avaliação externa que mede o conhecimento de todos da mesma forma. Para nós não é assim. Como, né, que nós avaliamos o nosso aluno?
de acordo com os 2 pontos que nós colocamos acima. Primeiro, o que ele quer aprender, o que ele deve aprender. E segundo, como, não é? Dentro dessa proposta que eu avalio o meu aluno da educação especial. E nesse sentido, pessoal, ele tem todo o direito da avaliação dele ser feita assim. E aqui eu chamo a atenção para uma questão que é do diagnóstico. Há uma discussão imensa sobre diagnóstico, não é? Outro dia, quando foi no final do ano, eu participei de um seminário do município, né, da região de Bragança, vamos dizer assim, mas não aqui no campo da diretoria, no campo do meu outro trabalho da faculdade. E nesse seminário que eu participei, foi a questão dos laudos. Então, há pessoas que condenam, né? Então, foi uma mesa onde haviam as pessoas que iam condenar o diagnóstico e pessoas que iam defender o diagnóstico. E eu fiquei com a parte de defender o diagnóstico. Por que defender o diagnóstico? Porque dentro de tudo que nós estamos passando no processo inclusivo, inclusive dentro da Secretaria da Educação, é o diagnóstico que vai trazer tudo isso para o nosso aluno. Porque o processo de avaliação ele é muito cruel, ao meu ponto de ver. Há alunos que não têm um diagnóstico, que não têm um comprometimento, que não fazem parte da educação especial e inclusiva, que eles têm apenas dificuldade de aprendizagem, e eles se esforçam tanto, que eles conseguem render, que eles conseguem ter uma avaliação positiva e mereceriam 10, uma nota máxima. Só que como que eu posso comparar esse aluno com aquele que tem todas as habilidades alcançadas? Não teria como, o processo de avaliação comum não é assim. Agora, isso não acontece para o aluno da educação especial e inclusiva. Porque quando o meu aluno tem um diagnóstico, eu posso dar um 10 para ele se ele conseguiu desenvolver aquilo que nós propomos no primeiro ponto, que é o que ele deveria aprender. Ele conseguiu se desenvolver muito bem com tudo aquilo que eu propus para ele, que é o segundo ponto que nós vimos. E ele pode ter a nota dele, ele comparado a ele. E o que dá esse direito a ele e esse aconchego a mim é o laudo, é o diagnóstico. Certo ou errado, né? É essa questão. É o diagnóstico que dá o direito do meu aluno ser avaliado ele com ele mesmo. Então, a nota do meu aluno, ela é de acordo com aquilo que foi traçado para ele e não aquilo que foi traçado para a sala. Ah, mas Raquel, você falou que tem que ser a mesma coisa. Sim, mas na condição dele. Se eu estou adaptando, a avaliação do meu aluno, ela vai ser o que ele atingiu, não é? O que ele conseguiu fixar, evoluir, atender, né, alcançar de objetivo dentro daquilo, melhor dizendo, que eu propus a ele. Então, é assim o processo da avaliação. Enquanto professores, nosso dever é oportunizar, tentar oferecer possibilidades de aprendizado, variando metodologias, estratégias, recursos, de forma que o aluno avance e se desenvolva. A evolução do aluno deve ser sempre considerada. O professor deve manter seus registros e portfólios desse aluno organizados. Dessa forma, seu trabalho estará documentado de acordo com as determinações legais. O professor da sala de aula regular, né, perante a resolução, diz que ele tem que ter o anexo 3 registrado. O que é o anexo 3? É o plano
de atendimento diferenciado para ele. É o plano da adaptação curricular, correto? Para os tutores, qual é a minha orientação? E de acordo, não é, com muitos questionamentos feitos agora no início do ano, que é em relação a registro. Eu não vou, já falei isso e repito, né? Eu não vou pedir para vocês fazerem um plano de aula, um roteiro de estudo, usando um único modelo. Por quê? Porque cada escola faz isso de uma forma. Cada escola propõe aos professores que ele tenha o plano de aula dele, o roteiro de estudo que vai ser enviado para o aluno, enfim, o registro diário do que ele vai trabalhar com a classe dele. O professor tutor, ele também tem que ter isso, vocês têm que ter, tá? Um registro do trabalho de vocês durante o dia, seja presencial ou remoto. Isso é inquestionável, nós temos que registrar sim. Eu tenho que registrar todo dia todas as minhas ações para eu entregar para a dirigente o que eu fiz naquele dia no meu relatório de teletrabalho. Ou seja, todos nós temos que fazer isso. Não é? O que nós fizemos naquele dia? O que nós trabalhamos? Então, mas esse plano de aula de vocês, professores tutores, é a escola que coloca. Vocês podem fazer de acordo com o que a escola traz para vocês, que não precisam me encaminhar, tá? Não, isso não precisa ser encaminhado. Só que, até eu coloquei aqui determinações legais. Há situações onde o Ministério Público quer ver esse plano de aula, o que está sendo trabalhado. Geralmente, quando acontece algum problema. E daí eu tenho que apresentar isso, certo? Daí eu vou pedir para a escola fala, não, nunca o tutor fez registro. Isso não pode acontecer. Eu sempre falo para vocês, pessoal, vocês têm total liberdade de fazer o registro da forma que a escola propõe. Ah, mas a escola não propõe nada para mim. Posso criar e apresentar para a escola? Lógico, desde que a escola concorde. Isso é entre você e a escola, você é a coordenação, você e a direção. Só que tem que ter esse registro? Esse registro ele precisa existir sim, tá bom? Como todos os professores. Ai, Raquel, mas tem professores que não fazem. A nossa sentença ela é individual, não é? Cada um de nós temos que procurar ser bons profissionais, independente do mau exemplo dos outros. Então, o recado é: todos precisam ter o registro diário do trabalho de vocês. Qual vai ser esse modelo? O que a escola pede. Ah, mas a escola fala que eu, sendo tutora, posso fazer diferente. Então, faça você o seu registro e apresente para a escola. Precisa mandar para mim? Não precisa, tá? Não precisa. Nada de plano de aula tem que ser enviado para a diretoria, a não ser que, por questões particulares, haja necessidade de eu fazer o pedido. Mas daí são questões isoladas, correto? Essas variáveis devem ser consideradas para que você proponha atividades realmente exequíveis para o aluno. As situações familiares são diferentes e as atividades devem ser propostas de acordo com o objetivo a ser alcançado e as condições do aluno de executá-las. Eu coloquei essa questão aqui familiar, não é a questão do meio, porque eu acho que isso tem que ser considerado, não é? Nós precisamos considerar essas questões do meio, principalmente nesse momento onde os pais, né, aí sim foram mais que obrigados a dar um apoio para os alunos. Nesse acompanhamento do centro de mídias e tudo mais. Tem pai que fica desesperado, né,
em precisar dar esse apoio, como se isso não fosse obrigação deles, né? Mas muitas famílias, infelizmente, elas esqueceram, ou a própria vida fez com que essas questões escolares ficassem só por parte da escola. Mas quando nós pensamos no nosso aluno da educação especial, se muitas vezes é difícil para a própria escola, não é? Amparar a criança na execução com autonomia de uma atividade, em casa também vai ser. Então, considerar essas questões, não é? Quando eu passo as atividades para casa, ele vai ter condição de fazer sozinho ou as condições de apoio que ele precisa, o meio tem como lhe oferecer? Volto a colocar, não é da coisa bobinha para que ele faça sozinho, não é isso, mas é a nossa reflexão, não é? Porque senão o nosso trabalho fica furado. Que adianta eu preparar uma atividade maravilhosa, com um objetivo maravilhoso, com uma proposta riquíssima, para ele levar para casa, né? Onde o meio familiar dele não vai ter condição nenhuma de ajudar. E daí o que vai acontecer com isso? O meu trabalho que foi perdido, não é? Você pode usar recursos impressos, montar apostila com atividade, enviar por e-mail à família, ou solicitar que o material seja impresso na escola e a família irá buscá-lo. Então, a forma dessas atividades chegarem ao aluno, né? No passado, as escolas tinham, de forma geral, uma dificuldade maior para se fazer isso. Hoje, não mais. Não é? Parece que nós já entramos nesse ritmo. E aqui eu chamo a atenção, pessoal, que eu envio para vocês no grupo também, aos poucos, as atividades ampliadas que o centro, né, o Centro Braille, que fica em Marília, vai preparando para nós. O material ampliado, lógico que o objetivo dele é para quem? É para o aluno com baixa visão, com visão subnormal, enfim, né? Para os alunos que são cadastrados como deficientes visuais. Mas se vocês acham que por alguma situação, não é, por algum motivo, uma apostila, um texto ampliado, ou para você fazer um recorte do texto, ele já, o fato dele estar numa letra ampliada facilita, vocês podem usar sim, tá bom? Por isso que eu compartilho no grupo. Assim que vai ficando pronto, eu vou compartilhando com vocês e vocês podem fazer uso desse material também, correto? Aqui, a questão dos recursos digitais, que também já não são, né, novos para ninguém. E-mail, WhatsApp, videochamada, videoaula, enfim, o que for funcional, o que for acessível, o que for produtivo. Não é? O fato do aluno da educação ser um aluno da educação especial inclusiva, nada, né, de tudo isso que está sendo usado na escola vai ser, precisa ser excluído a ele, não é? Aplicativo, eu coloco no grupo, né, alguns jogos, algumas sugestões para vocês, não é? Da própria questão da comunicação alternativa, da comunicação suplementar. Então, o que seria eu e meu fone, né, gente? O que seria isso, né? As questões das imagens, tudo isso pode ser enviado por WhatsApp, por e-mail para as crianças, e vocês explorarem por uma videochamada. Então, para o aluno da educação especial inclusiva, todas as formas que a escola faz para que chegue até ele, vocês também podem usar tranquilamente. Professores interlocutores e auxiliares têm a função de mediar a aprendizagem, traduzir, adequar,
A responsabilidade de preparar os materiais é dos professores regulares, em parceria com interlocutores ou auxiliares, que são os tutores, não é? Isso a gente já colocou, né? Isso é o que eu venho colocando sempre, essa parceria dentro desses 3 pontos. O que ele deve aprender, o como e o avaliar. Todos estão sendo orientados a registrar tudo da maneira como preferirem, mas caso queiram, segue aqui uma sugestão de formulários específicos para interlocutores e auxiliares para registro do roteiro de estudos propostos. Então, o que é isso? Essa forma de roteiros e registros propostos, né? Vai ser o quê? Um plano, dessa forma mantemos nosso trabalho organizado e formalmente documentado, façam seus registros, mantendo-os organizados, pois poderão ser solicitados para comprovação do trabalho realizado. Então, o que é pedido, né? Esse roteiro, o que é pedido para vocês? O plano de aula diário. De que forma ser feito esse plano diário? O que foi dito anteriormente. Da forma que a escola fizer, da forma que a escola pedir, correto? Não há um modelo único que a gente pode pedir para vocês. Agora, o que eu preciso de vocês, isso eu vou colocar em circular. Eu falei na reunião de planejamento para os coordenadores e vou enviar por circular também. É esse relatório bimestral e mensal. Então, vocês têm 2 documentos a fazer. O plano de aula diário, que é de acordo com o que nós já conversamos, só que vocês têm um relatório para fazer. Esse relatório, sim, tem um modelo. Como, deixa eu voltar um pouquinho, aqui, ó, né? Como eu coloquei para vocês. Tem um modelo de... um modelo de registro. Para esse segundo relatório que vocês têm que fazer, há sim um modelo de registro. Então, o plano diário é da escola ou o que você combinou com a escola. Tem que enviar para a Raquel? Tem que enviar para a diretoria de ensino? Não, a não ser que seja pedido a comprovação. Pedido a comprovação por quem? Pela promotoria, correto? Agora, o que vocês têm que me enviar, isso que eu estou falando é tem. Olha que bravo que eu tô, acho que vocês nunca me viram tão bravos, né? Precisa, não tem nem A, nem B, nem C. Isso tem que ser enviado. É a única coisa que eu peço para vocês, que disso eu não abro mão, porque precisa. Ficaram com medo da minha braveza, né? Eu preciso disso. E tem tutores que nunca me enviaram. Ah, eu não sabia. As formações, inclusive presenciais que a gente fazia, esse pedido já ia lá na primeira formação, né? Então, sempre isso foi colocado, tá? Pode ser que alguém não sabia, mas isso sempre foi pedido. Por quê? Porque é o relatório que eu tenho que enviar para o Ministério Público. O aluno, quando ele tem, né, o tutor, ele não fica assim, ele tem o tutor, né, e pronto. Não, há muitas questões a serem cumpridas por trás disso, que nem sempre essas questões vocês sabem, né? A formação é uma delas. Então, a formação, lógico, que é minha obrigação pela minha função, mas também pela questão do Ministério Público. E prestar contas, vamos dizer assim, eu tenho que acompanhar o desenvolvimento dessas crianças, porque muitos dos alunos, eles têm a ação que não é ação definitiva ainda. Então, enfim, né? A questão do relatório, ela é incondicional. Eu preciso desse relatório. E na minha planilha de relatório, que eu tenho o nome do aluno
Quando não é enviado, a minha observação é: a escola não enviou. E eu encaminho assim para o Ministério Público, porque todo mundo já, se não sabia, agora está sabendo, né? Então, o que eu preciso nesse relatório? Por que eu coloquei relatório bimestral ou mensal? O relatório, ele é mensal, certo? No período de aula normal. O que eu quero dizer no período de aula normal? Quando nós vivíamos no presencial. Então, aí há vamos dizer 2 anos, né? Porque nós já estamos aí no segundo de pandemia. Naquele momento, a necessidade era mensal. Então, todo mês a escola tinha que me enviar no final do mês o relatório do aluno. Há muitas escolas, eu não posso deixar de colocar aqui, né? Que são maravilhosas, que enviam assim com uma perfeição que dá até gosto, né? Tem as que não enviam, mas tem assim, não posso deixar de fazer, né? Esse elogio também. Mas então era mensal. Agora, nesse momento de pandemia, onde tudo ficou diferenciado e mais. Apareceu alguma coisa aqui na minha tela. Tudo ficou diferenciado e mais, né? Vamos dizer assim. Eu preciso do relatório bimestral. Então, se nós continuarmos nesse modelo até o final do ano, vocês vão me enviar 4 relatórios durante o ano. Qual que é o envio, pessoal? É direto no meu e-mail? É para pedir o e-mail no grupo? Não. Tudo que se trata de aluno tem que passar pela escola. Então, vocês vão fazer o relatório e vocês têm que passar esse relatório para a coordenação da escola. Não é direto para mim, tá? Por quê? Porque é um documento de um menor, o nome de um menor. E esse documento, a escola, a observação que você fez desse aluno durante esse tempo, tem que ser do conhecimento da escola, correto? Então, vamos combinar. Se nós continuarmos nesse modelo de aula até o final do ano, será bimestral. Quando nós voltarmos ao normal, ou seja, só o presencial, esse roteiro é mensal. Vai encaminhar no meu e-mail direto? Não, é para a escola. É a escola que encaminha para mim esse relatório. E qual é o roteiro, né? O que vocês devem seguir? Primeiro, os dados pessoais. Então, o nome do aluno, o nome da escola, o nome de vocês, enfim, a questão dos dados pessoais. As habilidades que você trabalhou com os seus alunos, as ações, não é? As ações que foram feitas com ele, os objetivos que você teve, os recursos que você usou, as observações que você julgar necessárias e as assinaturas, a sua assinatura e a assinatura de alguém da gestão da escola, do coordenador, do diretor, enfim. E é a escola que me encaminha. Então, é isso que eu preciso de vocês. O relatório com os dados pessoais do aluno e o nome de vocês, as habilidades que foram trabalhadas, as ações que vocês fizeram, os objetivos. Lembrando que dentro desses objetivos podem ser, inclusive, os objetivos funcionais, não é? Os alunos que eles tivessem uma expressão oral melhor. Enfim, não precisa ser só a questão acadêmica. Pode ser a questão funcional também, os recursos utilizados, observações que vocês julguem importantes, e dentro dessas observações, questões assim, ó. Eu percebo que a família não dá um suporte para essa criança. Eu percebo que essa família não cobra o desenvolvimento.
Lembrando sempre, o que eu tenho que pedir para ele, né, para casa, são questões que a família tenha também condições de oferecer, mas dentro desse sentido. Ou observações importantes e boas, que teve uma participação da família, que foram feitas orientações para um psicólogo, para um fono, a partir da escola, e que essa família procurou. Enfim, questões que saem do contexto pedagógico e que vocês julgam importantes. Precisa fazer aquelas observações? Logicamente, se houverem. Se não tiver nada a ser feito, deixa sem colocar. Mas eu preciso que vocês sigam esses passos, porque é isso que eu tenho que responder. Eu vou enviar, então, no grupo o modelo desses pontos, né, esse roteiro que eu preciso. Vou enviar em circular também para as escolas. E aqui a gente já firma nosso compromisso. Todo final de bimestre, vocês me encaminharem. Se voltarmos no presencial normal, todo final de mês, correto? Vou compartilhar com você. Outra coisa também, é a escola que encaminha, certo? É a escola, porque inclusive aí tem assinaturas. A escola, alguém da escola precisa estar ciente desse registro que vocês estão fazendo. Os documentos, eles sempre têm que partir da escola, tá bom? O nosso contato é direto nos grupos, tudo mais. Mas esses documentos que saem no nome dos alunos, eles têm que sair sempre da escola, tá bom? Isso a gente não pode, né, não esquecermos disso. Então, vou compartilhar com vocês esse modelo, para vocês já irem pensando, não é? Na forma de fazer esse relatório. Para mim, é só isso que vocês devem enviar, somente isso. Se tiverem dúvidas, fiquem sempre à disposição. E vou compartilhar também, junto com esse vídeo que eu fiz hoje, como eu disse lá no começo, o vídeo dessa professora, que fala sobre adaptação curricular. E que vocês tirem desse vídeo, não é? Como é de uma outra diretoria, o que melhor for se adequar para a nossa realidade, certo? Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu estou ansiosa para ver como ficou essa gravação nesse novo modelo que eu fiz, não é? Espero que tenha dado certo. E o que vocês precisarem de mim, podem sempre contar. Um abraço a todos vocês, fiquem muito bem. Viu? Deus abençoe a todos nós.